Apocalipse capítulo 3. Eita glória! Aleluia! Amém. A partir do versículo 7. Amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repita comigo esse versículo. Todos juntos, tá? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Vira para o teu irmão aí e pergunta para o teu irmão: você sabe o que você tem? Você sabe o que você tem? Eita glória! Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Esse texto nos fala que João ele estava exilado na ilha de Patmos, quando recebe a revelação de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer. Aí João diz lá no versículo 9 do capítulo 1: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 11: Deus diz para João: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí Deus descreve a situação espiritual de cada uma daquelas igrejas e manda João escrever e enviar cada uma daquelas igrejas. E ele começa pela igreja de Éfeso, dizendo a Éfeso que ela perdeu o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor e compromisso com Deus e a sua palavra. E o que nós temos visto hoje é igrejas de fachada, igrejas que só tem o rótulo. Então é igual a igreja de Éfeso. Igrejas que acham, crentes que acham que obedecer a alguns mandamentos, que vir à igreja diariamente, participar de todos os trabalhos é suficiente. Mas o principal que Deus quer em nós é que tenhamos amor por Ele e pela sua palavra. E o amor está se esfriando, e as igrejas estão esvaziando, e o mundo está entrando nas igrejas. É o que nós temos visto. Então Deus diz à igreja de Éfeso: tu perdeste o teu primeiro amor. Glória a Deus. A igreja de Esmirna, Deus diz à igreja de Esmirna, a igreja de seus membros não tinham recursos financeiros, a pobreza era grande, mas Deus diz que ela era rica espiritualmente. A igreja de Pérgamo era a igreja mundana e idólatra. Aí Deus manda dizer para ela: eu sei que tu habitas onde está o trono de Satanás. A igreja de Tiatira, a igreja profana, a igreja que tolerava o pecado, a iniquidade e o ensino antibíblico entre os seus líderes.
Isso nós temos visto hoje também. Líderes ensinando heresia para o seu povo. Líderes levando essas ovelhas não para pasto velejante, mas para pastos secos. Águas que não são tranquilas, águas correntes que levam para onde a pessoa quer ir. Mas Deus diz à igreja de Sardes também: a que acha que está viva, mas está morta. Poucos de seus membros permaneciam fiéis ao Evangelho. Aí a igreja de Filadélfia, Deus elogia a igreja de Filadélfia, dizendo: a igreja que guardava a palavra de Cristo e não negava o seu nome. Os seus membros suportavam a oposição do mundo e perseveravam fiéis. Então é essa igreja que Deus quer. A igreja que enfrenta o mundo com tudo que o diabo tem preparado aí para derrubar o crente. Mas a igreja do Senhor tem que permanecer em pé. A igreja do Senhor tem que permanecer de cabeça erguida. A igreja do Senhor tem que se envolver com a obra que o Senhor ordenou aos seus discípulos, e teria que chegar até nós, e chegou até nós. Nós temos que continuar o ministério de Jesus, a obra que Jesus começou. Então a igreja de Filadélfia, Deus disse para ela: eu sei as tuas obras, conheço as tuas obras, pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí Deus manda dizer para a igreja de Filadélfia: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, mas com uma condição. Eu te guardarei, mas com uma condição. Qual condição? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Deus fala para mim e para você nessa noite: guarda o que tu tens. Muitos têm perdido aquilo que Deus tem lhe dado, porque não vigiam. Estão trocando Jesus por qualquer coisa, estão cortando a cruz ou até mesmo jogando fora. Mas Deus diz para mim e para você nessa noite: guarda o que tu tens. Porque o que nós temos é coisas preciosas que Deus nos deu. Deus nos deu primeiro a salvação de nossas almas. Deus nos deu a palavra para nos orientar, para nos ensinar, para mostrar os nossos defeitos, para nos fortalecer, para nos conduzir nesse mundo conturbado. Deus nos deu uma joia preciosa, o batismo com o Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos dar autoridade, para dizer ao inimigo: sai, e ele sai, para dizer nas enfermidades: sai, e elas saem, em nome de Jesus. Deus nos deu joias preciosas, por isso Ele pede de nós: guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens, porque perder é fácil, irmão. Ganhar é difícil. Servir a Deus é difícil, não pense que é fácil, não. Servir a Deus não é só vir na igreja, assistir o culto, ou participar de um grupo, ou ser líder de corpo e alma e bem. Servir a Deus é coisa séria, mais séria do que imaginamos. Então Deus nos diz nessa noite: guarda o que tu tens, porque o diabo está aí para roubar, matar e destruir. E se nós não guardarmos, ele rouba mesmo, porque esse é o prazer dele, esse é o trabalho dele. Glória a Deus. Nessa mensagem nós vamos falar de 4 tipos de crente que estão dentro da igreja. Vocês vão memorizar comigo. Digam comigo: os que pensam que têm, os que pensam que não têm, os que têm e não sabem que têm, os que têm, diga comigo: os que têm, sabem que têm, guardam o que têm e usam o que têm.
que não sabem que tem, os que pensam que tem, os que pensam que tem, os que pensam que não tem, os que têm e não sabem que tem, os que sabem que tem, guardam o que tem e usam o que tem. Glória a Deus. Começando pelos que pensam. Os que pensam que tem. Eu vou falar aqui de Sansão. Quem conhece aqui a história de Sansão? Sansão, quando ainda estava no ventre da sua mãe, a mãe de Sansão era estéril. E Deus envia um anjo a ela e diz: olha, tu és estéril, mas tu perseverarás, darás à luz do filho, ele será nazireu, cuja cabeça não passará navalha, porque ele será nazireu consagrado a Deus para libertar a Israel do poder dos filisteus. Esse era o plano de Deus para a vida de Sansão. O propósito de Deus na vida de Sansão é que Sansão fosse juiz sobre Israel 40 anos. E Sansão, por sua desobediência, por ele não cumprir as ordens do Senhor, ele passou apenas 20 anos. Olha o tempo que ele perdeu. Perdeu 20 anos, porque não soube guardar o retiro. E aí Sansão, ele conhece Deus a sua mãe, a ordem que ele deveria cumprir, a lei do nazireado. Então a lei do nazireado, ele não podia tocar em coisas impuras, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia casar com mulheres que não fossem da sua linhagem. Então Sansão agora ele começa a fazer tudo o contrário. Não podia casar com mulheres que não fossem da sua linhagem. Sansão conhece uma filisteia, uma jovem bonita, e ele se apaixona por essa moça. E ele chega para seus pais e diz: olha, eu conheci uma moça, eu estou amando essa moça, eu quero me casar com essa moça. A mãe de Sansão: meu filho, você não pode, ela não faz parte da sua linhagem, e a ordem de Deus é que você não case com moça se não for da sua linhagem. Mas é ela que eu amo, eu sou apaixonado por ela e eu quero me casar com ela. E os pais de Sansão vão e preparam o casamento. Aí casa Sansão com a filisteia. Não deu certo o casamento, se separaram. Aí depois Sansão conhece uma gazita, uma prostituta inclusive. Se envolve com essa gazita. E foi uma turbulência na vida de Sansão. Aí não dá certo, ele separa. Depois ele passeando pelo vale de Sereque, aí ele conhece lá a Dalila, que foi a destruidora. Não sei destruidora, porque depois ele se arrependeu e morreu salvo, né? Mas foi para ela que Sansão entregou de bandeja todo o segredo de Deus na sua vida. Sansão tinha uma força extraordinária, que quando os inimigos se aproximavam dele, Deus usava ele com uma força tremenda que ninguém vencia Sansão. Então os filisteus agora, ele já amante de Dalila, então agora pagam Dalila para descobrir o segredo de Sansão. Qual era o mistério daquela força que ele tinha que ninguém vencia? E a Bíblia diz que ela importunou Sansão até quando ele descobriu, falou para ela qual era o motivo da sua força. E quando ele entrega para ela o presente que Deus deu para ele, a joia preciosa que Deus deu para ele, ele entrega de graça para Dalila. E o que acontece? Dalila faz ele dormir no colo dela, chama o homem
tranças, seu cabelo, e quando ela chama Sansão, os filisteus vêm a ti. E era de costume, toda vez que os inimigos se aproximavam, eles se levantavam com aquela força tremenda e vencia todo mundo. Então, quando ele acorda no colo de Dalila, ele achava que ele ainda tinha a força que ele tinha. E já tinha ido embora. Porque ele não guardou. Ele não guardou o que ele tinha. E a Bíblia diz que quando ele acorda, que ali as forças não tinha. Foi levado como um animal, foi vazado seus olhos, foi levado para rodar a moinha e foi zombado, escarnecido pelos seus inimigos. E é isso que acontece com o crente quando ele não sabe guardar aquilo que Deus lhe deu. O que acontece é que o inimigo faz a pessoa pecar e depois fica zombando. Não era crente? Não era tu que era crente? Não era tu que estava pregando lá? Não era tu que estava fazendo milagre? Não era você que revelava? Não era você que profetizava? E cadê agora a tua crença? O diabo faz desse jeito. Com crentes que não sabem guardar aquilo que Deus lhe deu. Então nessa noite, em nome de Jesus, guarda o que tu tens. Guarda, porque os dias estão findos. Jesus está voltando. E ai de nós se perdermos aquilo que Ele nos deu. Glória a Deus. Então Sansão pensava que tinha, mas não tinha mais. Perdeu o que ele tinha. Agora os que pensam que não tem, os que pensam que não tem, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. E aí Moisés questiona com Deus: Senhor, eu não tenho condição. Eu saí do Egito como homicida. Eu nem falar não sei mais, porque há 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, nem falar eu não sei mais. Como é que eu vou voltar para o Egito para tirar o povo das mãos de Faraó? O que é que eu vou dizer? Deus olha para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Tem um cajado. Joga o cajado no chão. Moisés joga o cajado no chão, se torna uma serpente. Deus disse para Moisés: agora pega a serpente pela cauda. Moisés quis correr, Deus disse: pega pela cauda a serpente. E quando ele pega pela cauda, a serpente se torna o cajado de novo. Muitos crentes, Deus dá a bênção, Ele está com a bênção na mão. E por não valorizar, a bênção se torna em maldição na vida dele. Em maldição. Então Deus está dizendo: pega a serpente. A serpente é a maldição que está na tua vida. Pega na cauda dela, ela vai se tornar em bênção de novo na tua mão. Tem a bênção que Deus não deu. Não entrega para ninguém, é tua. Moisés não sabia que aquele cajado era um cajado de autoridade que ele tinha nas mãos. Era um cajado de autoridade. E quantos Deus tem dado esse cajado, até obreiros, cajado de autoridade, e ele joga fora por não valorizar, por não saber usar. Glória a Deus. Aquele cajado nas mãos de Moisés, ele ia ferir o mar vermelho ia se abrir as águas, ele ia passar com o povo de Israel a pés enxutos. Aquele cajado, Moisés ia tocar na a rocha ia jorrar água e o povo ia saciar a sua sede. Moisés estava com a autoridade nas mãos e não sabia que tinha. E assim acontece com muitos crentes. Ah, pastor, dá uma oportunidade. Ah, eu não sei pregar.
uma oportunidade para cantar. Ai, eu não sei cantar, não tenho voz. Não tem nada, Jesus nunca fez nada com essa pessoa. Porque se Jesus algum dia fez alguma coisa por nós temos muito o que falar. Temos muito que agradecer ao Senhor. Glória a Jesus. Então estão com a bênção na mão, não sabe o que tem. Não sabe. Glória a Deus. Aleluia. Os que pensam que não têm, agora os que têm e não sabem que têm. Isso aqui é complicado. Os que têm, não sabem que têm. O irmão do filho pródigo pede a sua herança ao seu pai, sai pelo mundo e gasta tudo que era seu. E quando ele volta para casa, o seu pai manda matar um novilho, o seu pai lhe dá a melhor roupa, o seu pai lhe dá o melhor anel, lhe dá o melhor calçado e faz uma festa para agradecer, para se congratular com seus amigos pela volta do seu filho. E o seu irmão estava no trabalho. Quando o irmão dele volta, aí de longe ele vê o movimento, o barulho da festa lá na casa. E ele chama um servo: o que é que está acontecendo? O servo diz: o teu irmão voltou, aquele teu irmão que pegou a sua herança e ganhou o mundo, e ninguém sabia de notícia dele, agora ele voltou. E o teu pai fez uma... Olha, o teu pai pegou o novilho mais gordo que tinha na fazenda para matar e fazer uma festa com seus amigos. Aquele irmão do filho pródigo ficou empurrado lá na porta, sem querer entrar em casa. E o seu pai chega: meu filho, olha, o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então te alegra com a gente. Sabe o que ele disse para o pai? O pai dele falou que era irmão dele, né? Mas ele disse para o pai: esse teu filho, ele não considerou o irmão dele. Esse teu filho foi, desperdiçou tudo que tinha, e agora ele volta e você mata o melhor bezerro da fazenda para se alegrar, fazer uma festa. Aí o pai dele olha para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. A fazenda inteira é sua. Você está brincando? Eu me disse: você nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com meus amigos. Nem um cabrito. Tendo a fazenda inteira e brigando por causa de um cabrito. Tem muitos crentes que estão com a bênção inteira nas mãos e brigando por causa de migalhas. Brigando por causa de migalhas. Tem crentes que ficam na igreja o tempo todo, anos e anos e anos, e ferruja no banco, não quer fazer nada, não ajuda com o pastor em nada, aí fica lá. Quando chega um crente novo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, que quer fazer a obra, quer ajudar o pastor, aí ele se levanta: eu estou aqui há tanto tempo, o pastor não me vê, o pastor não me dá oportunidade, o pastor não me manda fazer nada. Agora esse irmão chegou aqui agora, já está fazendo tudo. Está com toda a seara à sua disposição e não faz. Aí quando chega alguém que quer fazer, aí ele acha ruim. Glória a Jesus. Ele tem tudo, mas não sabe que tem. Tem tudo em suas mãos, tudo à sua disposição. A despensa do Senhor está cheia. Está cheia. Você só tem que pegar a chave que Deus deu e lá e abrir e tirar o que você quiser. Mas por falta de não saber manusear a chave, aí você fica chupando o dedo e dizendo: Deus não está me vendo, Deus está vendo, eu estou passando por isso, por aquilo, Deus não está me vendo. E você está com a dispensa cheia lá à sua disposição. E você nem sabe o que tem lá dentro, porque nunca abriu para ver o que tem lá dentro. Tem e não sabe o que tem. Glória a Deus. Mas tem aquele que tem, sabe que tem,
guarda o que tem e usa o que tem. Glória a Deus. Sabe quem é? Exemplo desse homem? Davi. Glória a Deus. Davi, ele sabia o que tinha, ele guardava o que tinha e ele usava o que tinha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Davi se oferece para lutar contra Golias, ele é levado à presença de Saul. E Saul olha para ele, o garotinho, ruivo, que a Bíblia diz que ele era pequeno, né, e ruivo. E Saul olha para ele e menospreza. Mas você nunca nem pegou uma arma, você nunca teve treinamento de guerra. Como é que você vai lutar com um gigante enorme daquele que está armado até os dentes? Como é que você vai lutar com esse gigante? E Davi olha para Saul e diz: Saul, você não sabe o que é que eu tenho. Você não sabe o que é que eu tenho. O que eu tenho é mais poderoso do que esse gigante. O que eu tenho é mais poderoso do que o exército inteiro. Olha, ele está procurando um homem para lutar com espada, com lança, com todo armamento pesado que ele tem. Mas eu não vou lutar com isso não. Saul ainda tentou ajudar Davi. Tirou as suas vestes, colocou sobre Davi. Davi, não, eu não consigo nem lutar com isso. O fardo do Senhor é mais leve. O fardo que Saul deu para ele era pesado. Vestes pesadas. Não, o fardo do Senhor é mais leve. Glória a Deus. E eu vou lutar com o fardo do Senhor. E todo Israel saberá que há Deus, porque eu vou lutar em nome dele. Eu sei o que é que eu tenho. E olha, Saul, vou te contar só uma historinha. Eu lutei com um urso e um leão para salvar as ovelhas de meu pai. Lutei com eles e matei os dois. E salvei as ovelhas. Então esse circunciso não é nada. Assim como Deus me deu graça para vencer o leão e o urso, eu vencerei esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi vai lá no ribeiro e ele pega 5 fogo. Certo pregador disse que aquelas 5 pedras representavam os 5 nomes de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquelas 5 pedrinhas que Davi pegou lá no ribeiro. E Davi coloca aqui na sua funda e vai para a guerra. E quando ele se aproxima do gigante, ele mete a mão aqui na sua funda, pega uma pedrinha, nome maravilhoso. E aí Deus diz para Davi: não, Davi, essa pedrinha não serve não. O gigante está precisando de maravilha agora não. Davi põe lá, pega outra pedrinha, Deus forte. Deus diz para ele: essa pedra que você vai usar. Deus forte. Agora tem uma coisa daí, vamos combinar uma coisa aqui, ó. Você vai colocar essa pedra na sua funda, você vai girar a funda, você vai apenas girar e deixa a pontaria que eu vou fazer, a pontaria comigo. Glória a Deus. É comigo a pontaria, você só vai girar a funda. Sabe o que acontece? E muitas vezes nós queremos girar a funda e queremos fazer a pontaria também. E a pontaria é com ele. E quando ele se compromete em fazer a pontaria, ele não erra. Ele não erra. E nós ganhamos a batalha em nome de Jesus. Davi sabia o que tinha, guardava o que tinha e usava o que tinha. Certa vez ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
sabia usar também muito bem o que ele tinha. Glória a Deus. Que Deus nos capacite. Que Deus nos dê sabedoria para usarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos.